Fala galera dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Da escola Cambiag. Bom, pessoal, isso é um conteúdo que eu vou me estender um pouco mais aqui, porque ele é de uma alta complexidade. Por que eu falo dessa questão da complexidade? A gente fala da formação da cultura do Brasil, muitas pessoas pensam que a gente tem somente influência da Europa, né, dos europeus. Isso é um erro, tá? Essa questão da europeização, né? Porque quem realmente formou esse Brasil aqui foram infelizmente, os escravos, né? Eles não eram nada de burros e ignorantes, muito pelo contrário, eles trouxeram muitas inovações na área da agricultura, na área da cultura, né? Os indígenas também tiveram a sua contribuição também, tanto na parte aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, nós temos muitos nomes que dá referência aos indígenas, como Cumbica, que vem do Tupi-Guarani, que significa lugar nublado, Anhangabaú, que é um lugar assombrado, né? Paranapiacaba, que significa vista para o mar. Então são muitas situações que a nossa cultura ela é uma mistura. Não existe a cultura brasileira nesse sentido, né? Por que eu tô falando? Porque tem gente que, se a gente se comparar com a Europa, a gente vai ver que realmente tem a cultura lá dos ingleses, ou de outros países da Europa. A do Brasil é uma mistura. Nada mais do que uma miscigenação. Então o que eu optei? Eu coloquei lá para vocês a atividade, né? Eu também coloquei um texto, mas eu coloquei lá para vocês 6 vídeos. Vou estar disponibilizando aí no grupo para vocês, para que vocês realmente possam entender e compreender, e ao mesmo tempo entender o que ocorre no nosso país, essa questão do racismo, né? Porque é uma situação tão absurda, essa questão da questão do racismo, porque não existe a raça humana A, B ou C, existe uma única raça humana, tá? Independentemente da sua cor. O que vai mudar é a sua etnia. É o que eu sempre canso de dizer em todas as aulas que eu falo para todos os alunos e alunas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa de pele negra, e uma pessoa que tem uma pele branca, se a gente tiver o mesmo tipo sanguíneo, eu posso dar o meu sangue. Não há nenhum problema quanto a isso. Eu posso estar salvando vidas, né? Então, o convite que a geografia tem para vocês, a gente está trabalhando muito a questão da geografia humana, né, que trata sobre essa questão das formações dos territórios, da formação do território, as culturas, né? E o Brasil é altamente complexo, né? Então, por exemplo, só essa aula que ela não vai abordar toda essa complexidade. O que a geografia faz o convite a vocês é que vocês comecem a refletir e a pensar que vocês também são uma parte da nossa sociedade, de uma etnia diferente, que é essa mistura. E a gente tem que entender e compreender e respeitar o próximo, né? Então, esse é o convite para vocês. Já está disponível lá no Classroom, mas como sempre eu disponibilizo para vocês via WhatsApp. Eu sempre gosto de estar fazendo vídeos informativos. Sempre lembrem-se, vocês estão tendo o direito de ter acesso à educação. Não da forma como nós gostaríamos, mas vocês estão tendo. Mas não se esqueçam do dever. É dever de vocês, não é favor que vocês estão fazendo para a gente, professores. Né? Eu vejo sempre os professores cobrando aí no grupo, né? E assim, pessoal, o compromisso é importantíssimo. Tem alguns alunos e alunas que já são prontamente, já colocam a atividade, já entram em contato, já tiram a dúvida, já mandam atividade. Estou em momento de correção, tudo bem? Tem algumas pessoas que ainda não consegui ainda chegar para poder fazer a correção, mas ela vai ocorrer. Então sempre pensem no compromisso de vocês, entregar na data certa, né? Para que não ocorra atrasos aí. Então, como estava dizendo, né, é a análise das influências indígenas e africanas na cultura do Brasil. O que é a palavra cultura? Nada mais significa do que conhecimento. Qual é esse conhecimento que nós fundimos juntamente com os indígenas e com os negros, as pessoas de etnias negras, tá? Que vieram, infelizmente, como escravos do continente africano. Estima-se que vieram milhões, tá? E é uma história muito triste, é uma perda assim, muito grande. Eu já estive em alguns locais, eu estou me recordando agora que eu estive lá na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, na região litorânea, né? E teve um convento que foi construído com a mão de obra das pessoas de etnia negra, né? E o historiador contou que para poder colocar as pedras que encaixavam certinho, não havia um espaço de você colocar as pedras, né? Você tinha que encaixar ela corretamente, não havia um espaço para os seus dedos. O engenheiro simplesmente mandava colocar, a pessoa de etnia negra ficava lá com seus dedos presos e simplesmente mandavam cortar. Olha só que situação absurda, né?
Bom, entre outras situações que esse é o convite que a geografia tem para vocês, eu só vou ler aqui o primeiro e o segundo parágrafo para vocês entenderem. Ó. Nessa aprendizagem vamos compreender a influência dos conhecimentos dos indígenas e dos africanos na nossa cultura e como eles têm atuado nos movimentos sociais atuais. Então, galera, é assim, nós já vemos essa questão do passado já conturbado, já dessa questão que eu acabei de relatar para vocês, mas ainda vocês pensam que acabou? Muito pelo contrário, ainda existe uma luta social muito grande, tanto dos indígenas, dos afrodescendentes, né? Então, que se lutam nessa questão da inserção por uma sociedade igualitária, por uma sociedade igual, tá? Então, aqui, ó, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a população indígena foi estimada entre 2 a 5 milhões, conforme constam nas informações dos vídeos disponibilizados. A cultura indígena está em inúmeros lugares do Brasil, desde nomes como Paranapiacaba, que significa vista para o mar, técnicas de conhecimento de território, caça, guerra, além dos conhecimentos na área de medicina. Os índios obtinham conhecimento de inúmeras áreas. Então ele tinha essa vantagem de conseguir se escapar da escravidão dos portugueses, né? Então, infelizmente, a pessoa de etnia negra, ela não tinha essa opção porque ela não conhecia o território. Não é porque ela era uma pessoa ignorante, porque não conhecia o território, pessoal. Então, se você não conhece o território, você consegue fugir para onde? Depois, aqui no texto, eu estou comentando com vocês a questão da formação dos quilombos que existem no Brasil. O mais conhecido, os quilombos dos Palmares. Tanto é que tem o feriado de novembro fazendo essa referência, essa lembrança a Zumbi dos Palmares, uma pessoa importantíssima. Então, eu vou estar encerrando aqui para vocês. Então, eu quero que vocês entendam e compreendam isso. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu sempre digo, vocês não têm que ficar copiando. Vocês têm que assistir aos vídeos, fazer a leitura do conteúdo que eu passo para vocês. E, pelo amor de Deus, né, como qualquer indivíduo, como qualquer ser humano, coloque a opinião de vocês, se é a favor ou é contra, não tem nenhum problema. Eu só quero saber a argumentação que vocês têm para o ponto de vista de vocês. Porque a geografia tem esse convite para que vocês sejam críticos, seres críticos. Tá bom? Vou estar encerrando aqui. Como sempre, qualquer dúvida ou esclarecimento, estou à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.